boa noite. Meu nome é David Silva. Portanto, hoje eu trago-vos aqui uma apresentação que se chama Projeto OPM3 Portugal, Análise Setorial de Resultados Aplicados à Investigação da Maturidade Organizacional em Gestão de Projetos, que se insere no âmbito da minha tese de mestrado, que foi feita já na Universidade do Minho. Em termos de estrutura para esta apresentação, eu vou começar por vos apresentar os principais objetivos desta investigação. Portanto, de seguida, irei apresentar qual foi a metodologia seguida, algumas características do modelo OPM3 Portugal, assim como as principais etapas do projeto OPM3 Portugal. Depois mostrarei os principais resultados obtidos desta investigação e, por final, apresentarei as principais conclusões, limitações e trabalho futuro. Os dois principais objetivos desta investigação eram identificar os processos e as áreas organizacionais em gestão de projetos que, portanto, estas organizações avaliadas têm mais maduros e realizar uma comparação detalhada do estado da maturidade em gestão de projetos entre os diferentes agrupamentos de organizações. Em termos de metodologia, estamos a falar de um estudo de casos. Neste caso, estamos a falar de 32 organizações que foram avaliadas no último ano no âmbito deste projeto OPM3 Portugal. O método foi entrevistas desenhadas e definidas pelo PMI e conduzidas sempre por consultores certificados OPM3. Depois de obtidos estes resultados, foram feitas análises univariada, bivariada e multivariada destas 32 organizações, cujo principal objetivo seria fazer um agrupamento final. Finalmente, foram aplicados testes estatísticos não paramétricos, nomeadamente o teste de Kruskal-Wallis e o teste LCD de Fisher, que serviram para conseguir ver a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes agrupamentos de organizações. O modelo OPM3. Portanto, OPM3 significa Organizational Project Management Maturity Model e, tal como o nome indica, é um modelo de maturidade em gestão de projetos. A primeira edição foi lançada no final de 2003 pelo PMI e hoje em dia já vai na sua terceira edição, lançada em 2013. Os seus componentes básicos são, em primeiro lugar, Best Practices, portanto, que são métodos ótimos reconhecidos dentro de uma indústria para conseguir atingir um determinado objetivo. Cada Best Practice vai estar dependente de uma ou mais capabilities, que são capacidades, que são competências específicas que uma organização deve ter para conseguir atingir objetivos em gestão de projetos. Cada capability está dependente, por sua vez, de um ou mais outcomes, que são consequências tangíveis ou intangíveis da aplicação dessas mesmas capabilities. No OPM3, é muito importante referir isto, no OPM3, para se atingir uma best practice, nós temos que atingir todos estes três resultados. Dando isto como exemplo. Basta não atingir um deles para nós não conseguirmos atingir aquela best practice. Neste modelo OPM3, as melhores práticas dividem-se em duas grandes categorias. A primeira, a categoria do SMCI, Standardize, Measure, Control and Improve, em que existe uma relação entre estes quatro estágios. Eu, se tiver uma melhor prática no estágio de Control, ela obrigatoriamente deve ter sido atingida nos dois estágios anteriores, Standardize and Measure. A outra são os chamados OEs, os chamados Organizational Enablers, que são facilitadores organizacionais, que são melhores práticas, ou melhor, que são competências que cada organização deve ter de modo a atingir maiores níveis de maturidade em gestão de projetos. O projeto OPM3 Portugal. Ele iniciou no final de 2011 e foi concebido pela Ambitus, uma empresa de consultoria, formação, investigação e desenvolvimento em gestão de projetos, que liderou este projeto. Foi feito com base no standard OPM3 do PMI, na altura, portanto, a última versão foi a segunda. O principal objetivo seria realizar uma análise de maturidade em gestão de projetos a 100 organizações portuguesas de diferentes setores de atividade. Seguiu uma abordagem em 4 etapas. A primeira, planeamento e organização, em que foi formada a equipa, em que foram definidos os principais procedimentos e em que ainda houve a necessidade de construir um sistema de informação que permitisse recolher todos os dados. De seguida, o segundo passo, as chamadas avaliações das organizações, que foi a etapa maior, foi a etapa em que se procurou fazer as entrevistas junto de diferentes perfis nas organizações. Depois da recolha desses dados, o que foi feito foram feitos 2 documentos. O primeiro
primeiro chamado Assessment Report, que é um documento onde são apresentados os resultados de maturidade das diferentes organizações, tendo em conta diferentes perspectivas. O segundo, chamado Improvement Plan, o plano de melhorias, em que é apresentado um caminho que cada organização deve seguir para conseguir atingir níveis superiores de maturidade. Depois desta segunda etapa, passou-se para a terceira, avaliações setoriais da indústria, em que foi procurado criar uma medida de maturidade em gestão de projetos para cada setor avaliado neste projeto. Finalizado este terceiro passo, passa-se ao último, que é a chamada avaliação de país, em que o que se procurará fazer será criar uma medida para Portugal em gestão de projetos. Principais resultados. Estes são referentes, já como foi referido, a 32 organizações que foram recolhidas no último ano. Foram caracterizadas através de 3 variáveis organizacionais, nomeadamente dimensão organizacional, setor de atividade e setor público ou privado, e depois de ter sido feita uma análise estatística, foram agrupadas estas 32 organizações em 6 agrupamentos. Estão aqui, primeiro agrupamento, sistemas de informação e de grande dimensão, depois, portanto, o agrupamento 2 e 3, sistemas de informação de média dimensão e de pequena dimensão, o 4, portanto, investigação e desenvolvimento de média dimensão e privadas, e o agrupamento 5 e 6 de governo e públicas e de defesa e públicas, respectivamente. 2 destas 32 organizações não cumpriram com os requisitos. Já agora, os requisitos seriam cada organização deveria ter, pelo menos em comum, 2 destas variáveis de modo a pertencer ao mesmo agrupamento e, no mínimo, em cada agrupamento deveriam existir 4 organizações. 2 destas são consideradas outliers porque não cumpriram com estes requisitos. Vamos então ver agora os principais resultados. Antes disso, convém salientar que o OPM3 tem 2 métodos de scoring. O primeiro que nós vamos ver aqui é um método mais quantitativo. É um método que avalia a extensão das capacidades e dos resultados entre 0 e 3, em que 0 significa que uma dada organização não apresenta essa capacidade e 3 significa que ela apresenta essa capacidade na sua totalidade. O 1 e o 2 são resultados intermédios. Aqui temos 2 tabelas. A tabela aqui da esquerda aparece-nos o top 5, ou seja, os 5 melhores processos de gestão de projetos, tendo em conta a média obtida para estas 32 organizações, que é aqui o global, e depois por agrupamento. Podemos salientar aqui pela positiva o Process Ownership, que obteve a melhor classificação global de todos. Pelo contrário, na tabela aqui do lado direito, o que podemos ver são na mesma processos de gestão de projetos, mas agora os 5 piores, em que se salientam, nomeadamente, os processos de gestão de risco, que são todos, ou que ocupam, os 5 últimos lugares globais. Temos agora os principais resultados, mas para a gestão de portfólio. Importa também referir que durante este projeto não foi avaliada, portanto, a gestão de programas nas organizações, porque se considerou que essa gestão de programas era feita utilizando os mesmos processos de gestão de projetos. Temos na mesma 2 tabelas, em que, mais uma vez, do lado esquerdo, temos o top 5, ou seja, aqueles 5 processos de gestão de portfólio que obtiveram as melhores classificações. Mais uma vez, o Process Ownership do portfólio teve a melhor classificação. Do outro lado, do lado direito, temos os 5 piores processos, ou seja, aqueles que obtiveram as 5 médias menores, em que, mais uma vez, salientam os processos de gestão de risco que obtiveram os piores resultados. Finalmente, as chamadas áreas de OS, na mesma 6 agrupamentos e o global, destaca-se neste caso o sponsorship, e do outro lado temos as piores áreas de OS, em que destacamos a pior de todas, que é o Organizational Project Management Communities. Agora vou apresentar os resultados, mas tendo em conta a comparação entre pares de agrupamentos, ou seja, para ver se existem diferenças estatisticamente significativas entre pares de agrupamentos, o que vamos fazer é compará-las utilizando 2 testes. Primeiro o teste de Kruskal-Wallis e depois o teste LCD de Fisher. O que nós podemos ver aqui nesta tabela são sinais de menos e sinais de mais. O sinal de mais significa que, por exemplo, aqui, este sinal de mais, temos que o agrupamento 1 apresenta claramente neste processo uma média muito superior
a este agrupamento 3. Pelo contrário, obviamente, este agrupamento 3 tem que ter uma média muito inferior, logo vai apresentar aqui um sinal de menos relativamente aqui ao agrupamento 1. Nos processos de gestão de projetos foram verificadas essas diferenças para 7 dos processos. Destacamos claramente aqui o agrupamento 1, porque é aquele que nos parece que tem maior maturidade, logo é aquele que vai aparecer com mais sinais de mais, ou seja, é aquele que apresenta mais diferenças estatisticamente significativas positivas relativamente a outros agrupamentos. O mesmo tipo de tabelas, mas agora para os processos de gestão de portfólio. Neste caso só foram identificados 2 processos. Mais uma vez destaca-se aqui o agrupamento 1, em que as únicas diferenças estatisticamente significativas são relativas a esse agrupamento. Neste caso é novamente esse agrupamento que apresenta melhores índices de maturidade. Finalmente, as áreas de OEs, o mesmo tipo de gráfico. Foram identificadas 7 áreas de OEs em que existem diferenças estatisticamente significativas. O agrupamento 1, mais uma vez salientado pela positiva, e, pelo contrário, temos aqui o agrupamento 5, que é claramente aquele que apresenta uma maior quantidade de sinais negativos e que significa que apresenta diferenças estatisticamente significativas para os outros agrupamentos, logo é aquele que apresenta menores índices de maturidade. Agora vou apresentar os resultados do Overall Maturity seguindo o segundo método de scoring. Neste método é um método muito mais rígido, portanto, se nós tivermos, se uma organização apresentar uma dada Best Practice, significa que ela vai ter uma classificação de 3. Se ela, pelo contrário, não apresentar essa Best Practice, tem uma classificação de 0. Portanto, aqui não há escala intermédia. Estes resultados, por essa razão, são bastante inferiores em termos de médias. Ainda assim, a média do agrupamento 1 foi aquele que obteve uma melhor média, com cerca de 16,50%, e o resultado global anda à volta dos 5%. Principais conclusões desta investigação. Portanto, as organizações mais maduras encontram-se claramente no setor dos sistemas de informação, nomeadamente as de grande dimensão, já que foram essas organizações que conseguiram obter os melhores resultados para os processos de gestão de projetos, de gestão de portfólio, áreas de OEs e do chamado Overall Maturity. Depois, as diferenças estatisticamente significativas, como seria de esperar, são também relativas a esse agrupamento 1. Se ele foi aquele que obteve melhores índices de maturidade, será aquele que agora vai apresentar mais diferenças estatisticamente significativas positivas relativamente aos outros agrupamentos. O Process Ownership para os processos de gestão de projeto e de gestão de portfólio e a Sponsorship para as áreas da OEs foram aqueles que obtiveram médias superiores a 50%, tendo em conta o primeiro método de scoring. Todos os outros processos e áreas obtiveram médias abaixo dos 50%. Salientar também que os resultados mais baixos foram para os processos relacionados com risco e qualidade em gestão de projetos. Dos 6 processos de gestão de risco, todos eles estão no top 10 negativo, ou seja, todos eles apresentam médias bastante baixas. Também os processos de gestão de qualidade, neste caso foram 3 avaliados, também encontram-se no top 10 negativo. Em termos de limitações e trabalho futuro, portanto, a primeira limitação é esta reduzida dimensão da amostra, que não nos permite extrapolar os resultados para a nossa população. A ausência de análise de clusters para o agrupamento das organizações e a não verificação de todas as condições para a utilização dos testes estatísticos. Em termos de trabalho futuro, realizar uma análise idêntica, mas agora com um maior número de organizações, e depois criar também um modelo que simplificasse a seleção das práticas mais prioritárias e que servisse de benchmarking entre empresas do mesmo setor de atividade. Muito obrigado e boa noite.